Beleza, agora sim, a gente quer conseguir, utilizando aqui o nosso projeto já pronto, criar essa mecânica, essa lógica que vai permitir eu colocar categorias tanto na despesa quanto na receita e poder remover elas daqui. E repare que ela foi adicionada aqui também. Tá? Então venho aqui, posso clicar e ele vai sair daqui também, eu não tenho mais essa opção. Essa é uma lógica que, se vocês perceberem, tem muita coisa interligada. Eu estou alterando esses elementos listados aqui com esse botão. Esse botão também altera os elementos daqui. A gente também vai alterar o nosso data frame que está na memória contendo as categorias. E a gente também vai alterar esse elemento aqui com essas opções. E isso tanto para receita quanto para despesa. Então eu acho que do nosso código, talvez esse seja o elemento mais difícil da gente trabalhar. Tá? Então vamos com calma em relação a ele. O que a gente já tem aqui? Bom e velho nada. A gente só tem aqui o nosso input, nem as categorias estão sendo listadas aqui. Então vamos começar trabalhando na receita, colocando uma lista dos valores aqui embaixo da possibilidade, permitir que a gente tenha a opção de excluir essas categorias, mesmo que os botões ainda não funcionem. Então vamos procurar no código, vou aumentar para vocês conseguirem ver aqui, eu estava dando uma editadinha nele. Vamos começar procurando onde é que está o excluir categorias. A gente tem aqui esse legend e essas opções aqui embaixo, que seriam as coisas que apareceriam aqui, estão vazias. Então para isso eu vou colocar a mesma lógica que eu utilizei lá em cima, é uma lista de dicionários. É uma lista de dicionários onde cada dicionário dessa lista vai conter uma chave label e um value e para cada elemento da minha categoria receita. Tá? Isso aqui é para receita e eu vou colocar como valor inicial dele, vamos deixar ele zerado, e eu vou replicar isso aqui para o meu excluir categorias, só que seja da despesa, que é o que está marcado aqui. Então eu seleciono isso, vou trocar a palavra receita pela palavra despesa, vou atualizar o meu código e vamos ver se eles já estão ali. Então a gente já tem aqui todas as categorias de salário, a gente até poderia ajustar a margem disso, mas eu vou deixar para depois. Então já funciona, em tese, a gente pode marcar aqui salários e investimentos. E na parte da despesa eu venho aqui, alimentação, aluguel, gasolina, estão todos eles listados aqui. Vamos dar vida aos botões e fazer eles funcionar. Então eu vou optar, nesse caso, por colocar tudo dentro do mesmo callback, mais para fins didáticos para vocês. Vocês poderiam criar um elemento que adicionasse um callback para categorias, aqui para adição, outro para exclusão. Eu vou colocar tudo dentro de um só para a gente ter uma alternativa, dado que esse projeto aqui já foi feito, essa parte de cá, utilizando isso. Então vamos começar, como sempre, com o nosso app.callback. Vou dar um Enter aqui. Nesse caso, a gente vai ter vários outputs, tá? Inclusive eu salvei o projeto, ele morreu, isso é normal de acontecer, já aconteceu outras vezes aqui. O que eu preciso alterar? Eu preciso alterar o select despesa, eu preciso alterar essas opções aqui, eu preciso alterar o nosso dado que está na memória, e tem mais um elemento que é importante alterar, que eu acabei descobrindo isso depois ao desenvolver o projeto, que são os valores desse checklist que estão marcados. Tá? Então são 4 outputs que a gente tem, 3 são triviais, esse e a categoria da memória, e um último que não é tão trivial que eu descobri fazendo. Tá? Então para isso eu vou colocar todos eles aqui, já para vocês. A gente vai ter uma lista com uma série de outputs. Então vamos lá. Eu coloquei o ID do select despesa, que é o nosso primeiro elemento lá de cima, ou seja, esse aqui. No caso, eu comecei fazendo aqui a parte da despesa, tá, pessoal? Mas a lógica é a mesma, tá, do que eu tinha na receita. Aqui ele não vai abrir, eu vou ter que comentar o projeto para que a gente possa ir vendo ele em tempo real. Vou comentar essas linhas, vou reexecutar ele aqui, vou descomentar ele aqui, vamos voltar. Vamos descomentar aqui, vou salvar o projeto e reexecutar. Está vivo? Tá? Então, a gente quer alterar esse elemento aqui, aliás, na despesa, esse elemento aqui, que tem um nome de select despesa. Eu quero alterar esses caras aqui de baixo, que levam o nome de checklist selected style despesa, os values dele e o nosso data frame, aliás, o nosso store contendo os nossos dados das categorias das despesas. Esses aqui são os nossos outputs. Quem são os nossos inputs? A gente vai ter dois, são 2 botões, este botão e esse botão. Lembrem que no botão a gente sempre usa o anyclicks dele como parâmetro para decidir quando ele foi clicado, e eu só preciso passar o ID. Então esse botão aqui, ele tem o nome de Add Category Despesa, que aqui o Rodrigo misturou português com inglês, e aqui eu tenho Remove Category Despesa. Tá?
E no fim, eu também preciso puxar os estados que estão marcados para orientar como vai ser feita essa inclusão e essa exclusão. Então, eu venho aqui no fim e eu vou colocar um state, tá? E esse state, ele vai ter o input do edge despesa, que seria esse campo aqui, tá? Ele vai ter os valores marcados nesse nosso checklist aqui do canto, e a gente também vai ter os valores atuais que estão marcados dentro da nossa memória. Então, esse callback ele é bem difícil, é uma lógica que a gente acabou colocando que ela é legal, ela é interessante, acho que um projeto real teria que ter essa aqui, mas ela não é tão trivial e tão simples de ser feita, tá? Então, sugiro que vocês pausem, revisem, vejam esse código, estudem com calma, tentem refazer para poder internalizar como isso aqui foi feito, porque eu acho que tem muito conhecimento aqui dentro. Beleza, então a gente criou o callback, agora vamos criar a função. Então, se vocês lembrarem, eu expliquei anteriormente que a função do callback ela tem que ter uma quantidade de inputs igual ao que a gente passou aqui. Então, no caso, eu tenho 2 inputs e 3 estados, então tem que ter 5 variáveis aqui embaixo. E para isso eu vou vir aqui e eu vou começar colocando o nosso já conhecido import pdb e eu vou dar um pdb.setTrace para que vocês consigam ver o resultado dos dados que estão sendo passados para entender como a gente está fazendo as manipulações. E aqui no fim eu vou dar um return vazio. Então eu vou salvar esse projeto, vou atualizar a tela e eu vou tentar trigar essa informação para vocês entenderem. Vamos supor que a gente comece tentando adicionar uma nova categoria. Vamos colocar a categoria teste. Eu vou clicar em adicionar aqui. Nosso projeto ele parou dentro do PDB. Vou dar um leve C. Tá? Então a gente vai ter os N-clicks não me interessam, eu vou desconsiderar o N aqui, o N2. Vamos começar com o TXT. Quem que é o TXT? Ele é o terceiro elemento. Então 1, 2, 3. Ele é o texto que eu passei ali dentro, eu espero que o valor dele seja teste. Tá aqui, teste. Próximo, eu tenho o check delete. O que é o check delete? Ele vai ser uma lista contendo todos os elementos que estão marcados aqui. Então no caso, não tem nenhum elemento, ele está vazio. E o data vai ser um dicionáriozinho contendo todas as informações que a gente já tem guardado como categoria da minha despesa. Então eu tenho alimentação, aluguel, gasolina e saúde, e o formato disso é um dicionário escrito categoria, e ele tem aqui vários elementos de 0, 1, 2, 3, até tá enumerado isso, né? Contendo as categorias que a gente colocou. Então a primeira coisa que eu vou fazer nesse conjunto de dados vai ser ordenar essa informação, essa estruturinha, para que a gente consiga entender o que temos aqui dentro. Tá? Então eu vou pegar o nosso categoria, que seria esse dado aqui, e vamos pegar esse dicionário aqui. Então eu tenho um dicionário que ele tem chave 0, 1, 2, 3 e 4, e eu que tenho alimentação, aluguel, gasolina, saúde e lazer. E eu queria transformar isso aqui numa lista, fica mais fácil de eu conseguir trabalhar com ela. Eu vou chamar de lista despesa e ela vai ser os values desse meu dicionário. Lembrem, eu poderia acessar keys, que seria o 0, 1, 2, ou os values, que seriam os valores associados a essas chaves. Eu vou colocar aqui data categoria. Eu estou confundindo o código, eu estou executando ele aqui. Eu tenho que executar aqui embaixo, porque eu estou usando o PDB. Então aqui, reparem, eu tenho um dict values. Para transformar isso aqui numa lista, eu aplico list. Tá? Então é uma operaçãozinha comum de se fazer quando a gente está trabalhando com lista de dicionários e com dicionários dentro do Python, que é pegar e transformar esses elementos aqui do dict values para que eu consiga trabalhar e transformar isso aqui dentro de uma lista. Aqui, infelizmente, essa operação ela não vai funcionar muito bem dentro do PDB. Eu sinceramente eu não sei porquê, tá? Mas eu vou só simular ela com vocês. Eu vou definir aqui que o resultado disso aqui, quando a gente executa essa operação, o nosso categoria despesa ele vai ficar com essa cara aqui. Tá? Isso aqui eu garanto para vocês, por mais que não funcione aqui no PDB. Então dei uma pausa no projeto, resolvi inverter de ordem aqui a categoria despesa para mostrar para vocês o que acontece com esse conjunto de dados. Se eu executasse isso aqui dentro do PDB não estava funcionando, tá? Então eu tive que dar uma pausinha aqui, inverti, coloquei o PDB aqui embaixo e aqui a gente tem uma lista agora contendo as nossas despesas. Voltando, o que a gente tem? Eu tenho esse input colocado aqui. Se eu checar a variável teste, a variável txt, ele está como teste. O meu check delete, novamente, era uma lista vazio. E o meu data é esse conjunto de dados aqui.
tá? Que eu já fiz a conversão aqui em cima para a gente trabalhar como uma lista. Então vamos começar montando a lógica de adição de uma categoria na parte das despesas. Como que eu faria isso? Primeiro eu vou perguntar se a variável n não é none. Lembrem, a gente sempre executa os callbacks no começo do nosso projeto, então ele vai vir como none. Eu quero garantir que essa inserção só seja feita quando não for a primeira inserção, ou seja, o usuário deliberadamente clicar no botão. E eu também vou colocar que eu não quero que a variável txt seja vazia e eu também não quero que a variável txt seja igual a none. Então essas são as condições para que a gente decida adicionar uma variável ali. E aí como que a gente adiciona essa variável? Eu vou dizer que a categoria despesa vai ser igual à categoria despesa mais o txt, estou colocando esse elemento a mais, apenas se o txt não estiver dentro do categoria despesa. Então não posso readicionar uma categoria que já foi adicionada anteriormente e esse check aqui com esse if faz isso. Ele vai atribuir o txt somando, atribuindo como uma lista dentro do categoria despesa, apenas se ele não existir lá dentro. Do contrário, eu vou simplesmente dizer que o categoria despesa vai ser igual a ele mesmo. Tá? Então ele não vai alterar o valor, vai seguir mantendo quem é. Isso aqui é a lógica bem simples para a gente atualizar a nossa lista de categorias. Tá? Então, em tese, se eu devolvesse essa variável para o nosso store ou mesmo para os elementos que eu quero outputar aqui, isso aqui já funcionaria na parte de adição de dados. Como é que eu faço agora para trabalhar com o N2? Então, eu vou perguntar, se o N2 não tiver nenhum problema, o que eu vou fazer? Eu vou checar para ver se o tamanho da variável checkDelete ele for maior do que zero. Tá? Então, lembrem, eu quando for colocar o valor aqui, eu quero que essa lista aqui ela seja naturalmente maior do que zero para que eu permita fazer algum tipo de delete nos meus dados. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha categoria despesa, então se o meu check delete for realmente maior do que zero, eu vou reatribuir o meu categoria despesa iterando sobre ele mesmo. Então eu vou dizer aqui que for i em categoria despesa, tá? Opa, categoria underline despesa. Então, dessa forma, ele seria igual a ele mesmo, ele só iteraria por ele mesmo, mas ele repreencheria os valores. Só que aqui eu vou fazer o seguinte teste, apenas se i não estiver dentro do meu check delete. Tá? Então, o que isso aqui quer dizer? O meu categoria despesa aqui embaixo, ele é essa lista. Se a gente lembrar e colocar for i em categoria despesa e rodar, ele itera sobre todos os valores e repreenche uma lista. Só que o meu check delete, por exemplo, ele poderia ser uma dessas variáveis selecionadas, como por exemplo, vamos supor que o usuário marcou lazer. Então meu check delete seria isso aqui, lazer, por exemplo. E aí, ao executar a linha dessa forma, ele vai dar aqui que essa variável não foi bem atribuída, tá? Isso aqui é um dos probleminhas do PDB que às vezes acontece, então eu vou fazer a alteração aqui na mão, só para vocês entenderem a lógica, se o usuário tivesse passado uma lista contendo lazer como marcado. Olha o que acontece. Ele vai retornar o nosso cheque sem o lazer marcado, porque o i está presente dentro desse valor aqui. Tá? Então essa é a forma que a gente tem de tirar um valor. Também poderia fazer isso utilizando o remove, porque isso aqui é uma lista. Tá? Então fiquem à vontade para utilizar o melhor método que o que vocês acharem melhor. E agora vem a parte mais difícil, que é a gente encaixar os dados aqui no final. Primeiro, eu vou começar definindo esse output aqui do meu select despesa. Então eu vou chamar isso aqui como sendo opt despesa. Ele vai seguir a mesma lógica que eu utilizei lá em cima para definir os valores, que é iterar sobre a categoria despesa e criar uma lista de dicionários com label e value. O próximo, eu tenho que devolver o valor categoria despesa para o meu conjunto de data aqui no fim. Então, para isso, eu vou primeiro criar um data frame no meu df categoria despesa, usando pd.dataframe. Vou colocar essa lista aqui, vou dizer que a coluna é igual à categoria. E eu vou atualizar esse dado na memória do usuário, no disco, na verdade. Eu vou salvar essa informação com tsv. E aí, por fim, eu vou chamar aqui que o meu data return vai ser igual a df categoria underline despesa.toDict. Lembrem, a informação que tem que ter salva no nosso store ali, ele é um formato dicionário. Então, primeiro eu converti para DataFrame para poder salvar em disco, depois eu vou jogar para a memória do usuário. E aqui no fim, agora eu posso simplesmente voltar com esses valores e o que eu vou fazer? Eu vou jogar
tanto no select despesa quanto nesse checklist aqui, que lembrem, é este de baixo e esse de cima, esse valor que a gente acabou de definir, o opt despesa. Tá? Então eu vou jogar ele 2 vezes e quando a gente está trabalhando com um output múltiplo como esse, eu preciso passar uma lista com todos os valores. Então eu vou passar eles 2 vezes e aqui embaixo eu vou dizer que os valores que estão selecionados nesse card aqui vai ser igual a uma lista vazia. Esse aqui é uma coisinha um pouquinho difícil. Eu acabei percebendo que se eu começasse a brincar com esses valores aqui, às vezes aconteciam alguns problemas que as coisas não aconteciam da forma como eu gostaria, porque se eu digitasse alguma coisa aqui, clicasse em adicionar, depois eu marcasse ele e removesse, internamente o Python manteria os valores desse checklist com aquele cara lá no fim. E as coisas não funcionariam muito bem como eu gostaria. Então, sempre que eu faço qualquer alteração aqui, tanto de inserir quanto de excluir valores, eu preciso vir para ele dizer que eu quero que ele resete essa lista. Então é isso que eu estou fazendo, passando como o terceiro elemento do meu output, que é esse aqui, os values desse meu checklist, uma lista vazia, e aí eu vou finalizar com o meu data return aqui. Ok? Vou tirar agora o meu pdb.setTrace, então espero que vocês tenham entendido os dados. Eu vou reexecutar o projeto e vou testar para ver se as nossas despesas estão funcionando. Então eu vou vir aqui, vou colocar uma despesa extra do tipo teste, ela foi adicionada aqui, eu posso clicar aqui, eu vou remover, e se eu checar e adicionar o teste de novo, ele além de aparecer aqui, ele também aparece aqui no fim. Tá? Então, de novo, essa lógica é difícil, tanto que eu levei bastante tempo para explicar para vocês, tem bastante formas como os dados têm que ser adicionados. Agora eu vou simplesmente copiar essa lógica como eu fiz na última aula, vou replicar ela para receitas e vocês vão perceber que o código é o mesmo, só muda ali receita e despesa. Eu acho que não tem por que vocês verem isso, basta vocês tentarem fazer no computador de vocês para que a gente possa economizar tempo, porque a gente já está em quase 3 horas de projeto. É um projeto difícil, vocês podem ver que ele é bem complexo, a gente tem muita coisa, ele replica muito um projeto que poderia ser um projeto real. Tá? Então vou tentar cortar um pouquinho o tempo para a gente poder avançar para partes mais importantes.